Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho, né? Eu gostaria de colocar isso para vocês, que na verdade eu não sou nenhuma expert no assunto, mas realmente perante esses acontecimentos que a gente tem presenciado, e isso a nível, né? Tanto no nível no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, também com uma questão geopolítica, com a questão e até espiritual, né? Eu participo de vários de grupos onde a gente tem estudos, né, referentes a essas situações que permeiam, né, todo esse aspecto, né, comportamental, né, seja a nível pessoal, social, político, né, espiritual. Então, assim, a gente busca estar sempre estudando, né, e também a questão é abrir, né, ampliar um pouco a nossa percepção. E o que a gente está percebendo ultimamente é que está havendo um processo muito interessante e até preocupante, porque a partir do advento das redes sociais, né, advento de todo esse boom da informação, nós tivemos acesso a muitas plataformas, muitas mídias, né? E a gente sabe que nós temos na internet muitos conteúdos que não são próprios, por exemplo, para crianças, né? Então aí vem essa questão de você limitar, né, o acesso a determinadas informações para crianças. Porque, na verdade, a criança, ela está num processo de formação, né, dos seus de toda a sua abordagem de vida, de conteúdo, de cultura, né, de conhecimento e também de formação de caráter, das suas próprias, vamos dizer, das suas próprias convicções, crenças, isso através da educação familiar, na escola. Então ela vai compondo o seu universo, né? Da sua, vamos dizer, do seu conteúdo psíquico, né? Ético, de valores, enfim, as suas ideias, né? E é importante que a criança, ela tenha uma boa orientação, né? Que ela realmente procure, dentro desses aspectos que a gente tem, porque nós vivemos num sistema onde existem leis, né? Onde existem determinados tipos de condutas, de normas, que ela possa também adentrar nesse universo. E inclusive com questões mesmo de valores, que é importante porque a gente precisa ter limites, tanto é que a justiça, ela está aí, deveria pelo menos estar aí, para estar coibindo excesso, né, das pessoas que machucam outras, pessoas que lesam outras. Então a criança, ela precisa ter noção e realmente entender esse universo, né, de direitos, de deveres. E quando você coloca assuntos na internet que já são para pessoas que tenham já essa discernimento, né? Por exemplo, cenas de sexos explícitos, tal. Isso não deveria, de jeito nenhum, uma criança ter acesso, porque ela nem entende direito o que é a sexualidade, como essa sexualidade aflora, como é que ela percebe isso no corpo. Então, isso tudo gradativamente, no seu tempo, vai acontecendo, né? Então, não é uma questão de censura para que as pessoas não possam ter acesso, mas é uma questão de uma conduta de bom senso, né? De que a gente possa realmente entender, e os pais, eu acho que isso aí cabe muito mais aos pais mesmo, de estar realmente observando essas situações. Mas a internet também, a gente vê muitos conteúdos aí de incitação à violência, já houve casos, né, de blogs e de pessoas que incitam até autossuicídio. Isso tem acontecido, inclusive na faixa de jovens, que já vários jovens cometeram. Então, essas plataformas, elas realmente, elas não
tem esse filtro, né? Mas interessante que ultimamente a gente está vendo que está havendo uma filtragem e uma proibição nas pessoas que têm ideias, né? E que às vezes podem ser controversas. E isso não é ideia que atinge o direito das pessoas, né? Com agressão, com indução à violência, como está já acontecendo. Em vários sites você vê isso. E isso está livre, entendeu? Inclusive com armas, colocando as pessoas... incitando as pessoas, né, inclusive com violência, as pessoas que têm, né, um determinados tipos de grupos, né, que são grupos que estão, que formam grupos e que incitam a violência em matar as pessoas, né, e quer dizer, a gente vê isso normalmente, tá vendo? A gente está vendo isso. E o que a gente está percebendo que a censura está sendo colocada nas pessoas que têm uma postura ideológica, as pessoas que têm posturas de crenças, de religiões, né? Eu não estou dizendo que essa ou aquela religião é melhor ou pior, mas o que a gente está vendo hoje em dia é justamente censura para as pessoas que pensam diferente do que às vezes os donos das plataformas pensam. Porque o que a gente pode crer é isso. Eles estão realmente limitando. Comigo já aconteceu. Se você às vezes fala ou cita determinados tipos de palavras que eles consideram que não é adequada, o seu vídeo fica comprometido, ou às vezes você nem consegue postar. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum vídeo que eu faça nenhuma incitação a nada, né? Mas eu já percebi isso, como já outras pessoas perceberam. Então, essa, vamos dizer, politização dessas plataformas é um caso muito sério. Por quê? Porque hoje em dia está na mão de 2 ou 3 pessoas. Hoje em dia, a comunicação, a rede social, está na mão de 2 pessoas praticamente. Então, elas comandam esse império da comunicação. Elas comandam o império daquilo que você vai receber ou que você não vai receber. Então, isso eu não estou falando nem em ideologia, em política, não. Eu estou dizendo em domínio, porque a informação hoje é o maior poder. E está na mão de poucas pessoas, né? Isso aconteceu porque, economicamente, essas pessoas conseguiram ter um domínio. Não existe praticamente uma competição. Então, se o dono da plataforma, de 1 ou 2, 3 plataformas que são as mais fortes, eles não concordam com o seu conteúdo, eles vão te censurar, te tirar. Então, até onde que a gente tem que pensar que isso é normal? Então, vai uma reflexão. Eu não estou indo contra o que eles pensam. Eles podem pensar o que eles pensam, que eles querem. Mas tolir as pessoas de falar só aquilo que eles acham que é do interesse, né, das suas crenças, ideologias, é muito perigoso. É muito perigoso. E a gente está vendo isso acontecer claramente. Eu não sou uma pessoa que sou aficionada pelo presidente Trump lá dos Estados Unidos. Mas foi um abuso eles tirarem uma rede social de um presidente da República. Ele não fez nada, ele não está acusado de nenhum ato de corrupção, ele não fez nenhuma violência, não está julgado e não foi julgado. E como é que um dono de uma plataforma vai julgar que um presidente da República não pode falar, não pode se expressar? Então, isso é muito sério, gente. Isso é muito perigoso, né? E eu acho, assim, que é o momento da gente ter uma reflexão. O que está acontecendo realmente, né? O porquê dessas plataformas de comunicação está direcionando o que você pode falar ou não. Eu, por exemplo, eu concordo realmente com esse tipo de conduta das plataformas, de elas terem o seu conteúdo serem responsabilizados, porque se eles estão fazendo incitação à violência, como a gente está vendo hoje em dia na internet, e eu nunca vi eles censurarem isso. Assim, as pessoas incitando, por exemplo, práticas sexuais, né, de uma forma bastante esdrúxula, para não falar outra coisa, né? E isso, no meu entendimento, teria que ter uma norma para que realmente as pessoas pudessem acessar isso de uma forma mais
restrita, né? Se a pessoa quer ver esse tipo de coisa, mas ela tem que ter uma autorização, se ela é de maior, ou se ela realmente, porque isso é importante, né? A incitação à violência, por exemplo, que muitos esses grupos, né, que atuam, né, com propósitos, né, de incitar violência e inclusive violência no sentido de roubos mesmo. Porque vários desses vídeos, eles postam arma dizendo, não, nós vamos matar, nós vamos realmente, porque a gente tem que ter direito a ter aquilo que a gente tem. Se a gente não tem direito, a gente tem que ir lá e fazer aquilo que a gente tem. Isso aí já cansei de ver. E a gente não vê nenhuma responsabilidade nessas postagens, né? Então, eu acho que é muito importante a gente refletir no que realmente está acontecendo. E o direito de ir e vir, o direito da nossa expressão tem que ser fundamental. E lógico, você tem que responsabilizar por aquilo que você fala. Se você fala algo que você não tem uma comprovação naquilo que você está falando, se você está falando de alguma pessoa, de alguma situação, você tem que responder. Isso já existe lei para isso. Mas aquela questão de você falar aquilo que você sente, que você pensa, né, dentro do seu universo de ideias, sem você estar acusando ninguém diretamente, fazendo uma calúnia, alguma coisa, isso é impreterível, gente. Sempre foi e teria que ser assim, né? Que a gente pudesse realmente estar... tem muitas coisas que eu não concordo, né? Muitas coisas que eu vejo de pessoas que falam e que a gente sabe que às vezes estão até enganando, entre aspas. Mas não importa, quem está ali tem que fazer a sua avaliação e escolher aquilo que a pessoa quer ou que a pessoa não quer. Mas você proibir das pessoas, tirarem as pessoas, acusarem, prenderem as pessoas, porque elas estão colocando as suas ideias, isso é algo bastante sério e perigoso. E nós estamos vendo isso aqui no Brasil, né? Então, eu acho assim, importante que a gente realmente faça essa reflexão, né? E que cada um, eu não sou dona da verdade, eu apenas estou expressando aquilo que eu estou observando. Porque eu tenho pesquisado e aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e em outros lugares, inclusive, né? Não é só aqui, que isso está acontecendo. Mas mais aqui, a gente está percebendo isso, né? Nessa região da América Latina, que realmente isso está muito frequente, né? Realmente, esse tipo de corte, limitação, né? E das pessoas que estão falando algo que não há realmente uma concordância e essa informação, essas redes de informação, de comunicação, estão na mão de uma, duas pessoas no mundo praticamente, de empresas, de corporações. Então, é realmente algo bastante preocupante, né? E eu quis compartilhar isso com vocês. É lógico que isso aí é uma visão minha, né? E eu apenas estou colocando isso porque eu percebi através de pesquisas isso independente de crença, de ideologia, né? É apenas uma observação para que a gente possa fazer a nossa avaliação, cada um de nós. Gratidão!